Obrigado pela gentileza, senhor presidente, Newton, vereador Newton. Vamos ocupar um tempo talvez menor, uma mensagem aqui. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma boa noite a todos os senhores e as senhoras presentes, aos nossos ilustres vereadores desta casa, e mais uma vez reiterar o agradecimento ao meu grande amigo Dr. Júlio César, vereador desta egrégia casa, a gentileza e a honra deste convite. Eu queria deixar apenas uma reflexão rápida para um momento em que nós estamos vivendo, que eu acho muito oportuno. Cada vez mais nós estamos distanciando e distanciados da verdade que o significado do termo política tem. Uma palavra de origem grega, do grego antigo, que é politeia, que tem como significado de, para ou relacionado a grupos, ou seja, todos os procedimentos relativos a uma polis, a arte ou a ciência da organização, da direção, administração de um grupo, de uma nação ou de um estado. Inclusive, o livro de Platão, traduzido como A República, no seu original está intitulado Politeia. Essa política, que é realizada por políticos que, segundo Sócrates, são homens responsáveis pelo que a gente chama de coisa pública, vem assumindo, lamentavelmente, outro significado, indesejável de ser pronunciado em uma reunião pública como esta. Tal a ojeriza, repugnância e sentimento nefasto de coisas ruins a que acaba sendo associado. Diariamente, senhoras e senhores, somos bombardeados por uma rajada de notícias, demonstração de incontáveis desvios, incompetência administrativa, transtornos de todas as ordens, que são enumerados e que nós não conseguiríamos, em tempo suficiente, relatar aqui. Senhores, habitualmente escuto que estas coisas acontecem em todo lugar, no que frontalmente discordo. Pois em todo lugar, homens bons e ruins existem, mas não é em todo lugar que a ordem pública é malograda, ou seja, que não tem êxito, que não é bem sucedida naquilo para a qual foi investida. Situações legais ou de amparo legal claro, perante a frieza de leis, por vezes mal estruturadas, por aqueles que devem zelar por sua confecção, permitem que muitas vezes a imoralidade de conduta fique acobertada. Temos em nossa Constituição, senhores, no seu artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Chamamos, senhores, de independentes e harmônicos poderes que permitem homens trafegar entre eles, de forma a ora estar em um, ora estar em outro, de acordo com suas conveniências partidárias? Senhores, que país é este? Pois vejamos, imaginamos deputados que são tratados por você, que não são excelências, que não aumentam seu próprio salário, que não contam com uma trupe de assessores, que não têm gabinete próprio e ocupam cubículos de 15 metros quadrados, que vão de ônibus, trem, bicicleta ou a pé para o seu serviço, que cozinham, lavam e passam suas roupas e limpam a sua casa. Estes políticos, também prefeitos, ministros, secretários e vereadores, não habitam em nenhum país, em nenhum universo ficcional. Existem numa das democracias mais antigas, ricas e sólidas do mundo, que não tolera luxos ou privilégios. Esse lugar se chama Suécia. Uma nação de bárbaros que na Idade Média, repito, na Idade Média, período histórico que vai do século V, por volta do ano 476, na queda do Império Romano, até o século XV, por volta de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Lá, na Suécia, camponeses, nesse período da história, já tinham lugar no parlamento, ao lado de burgueses, de nobres e do próprio clero.
onde no século XX testemunha a construção de um estado de bem-estar social e a afirmação de uma sociedade que abomina os abismos entre governantes e governados. Senhores, que possamos ver em cada um dos nossos poderes o parágrafo 2º da Constituição em sua plenitude, que eles realmente sejam independentes e harmônicos, que possamos passar de discursos e retóricas frias, feitas para palanque, a ações reais, de bem-estar de todos, friso de todos, e não de privilegiados, sem excelências e sem mordomias. Que tenhamos um Estado diminuto, equilibrado, administrador, protetor das liberdades humanas, e não um Estado controlador e absoluto. Que um dia, num distante futuro, sim, num distante futuro, precisaremos de gerações para que isso possa se mudar, desde que o pontapé inicial seja agora. Alguém possa exemplificar num discurso como esse, dizendo: que país é este? E estar falando do Brasil, como hoje nós falamos da Suécia. Por fim, senhores, como cristão, e com a esperança, mas a esperança do verbo esperançar, que é almejar, buscar e principalmente agir, e não a do verbo esperar, que é o espero que isso ou aquilo aconteça ou que alguém faça, sem agir e sem buscar. Que todos nós tomemos uma posição pela verdade e pela honra, com o compromisso a que cada um de nós se prontificou a realizar pelo bem comum. Sermos aqueles que, como Sócrates definiu, homens responsáveis pela coisa pública, políticos com P maiúsculo, mas sem excelências e sem mordomias, servidores como todos somos, em cada um de suas tarefas, em cada um dos seus cargos, em cada uma de suas profissões. Finalizando, senhores, como o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, nos adverte: tratemos a todos com honra, amemo-nos como irmãos, temamos a Deus e honra aos que governam. Muito obrigado pela gentileza, por esses minutos, agradeço a todos, que tenham uma semana abençoada por Deus. Obrigado.